Salve, salve, alunos do IFNMG Campus Teófilo Otoni. Aqui quem fala é o professor Sérgio Lana, da disciplina de Geografia. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos continuar falando sobre a geografia dos transportes e analisar especificamente o modal rodoviário aqui no Brasil. Vamos lá, então? Ao final da nossa videoaula de hoje, nós teremos os seguintes objetivos. Nós vamos identificar quais são os componentes históricos que delimitaram, o rodoviarismo aqui no Brasil. Nós vamos comparar quais fatores são fatores determinantes, como limitadores para o setor rodoviário. Vamos avaliar também as suas vantagens. Vamos analisar o cenário das concessões das rodovias aqui no Brasil, como é o caso, por exemplo, da BR-040 aqui no estado de Minas Gerais e mais recentemente da divulgação da BR-381 e da BR-262, que interliga os estados de Minas Gerais ao Espírito Santo, e vamos verificar como ocorre a definição das nomenclaturas das rodovias. Vamos lá, então? Então, para começar, a gente precisa levar em consideração a nossa malha rodoviária. E aqui, essa representação cartográfica, esse mapa, ele vai apresentar justamente isso. Como está distribuída as rodovias federais do Brasil. Então, você consegue perceber nitidamente que há uma de rodovias federais presentes na região aqui centro-sul do território brasileiro. Essa região é a região mais dinamicamente industrializada, mais densamente povoada e, consequentemente, é de se esperar que essa área, tenha maior densidade de redes técnicas, sobretudo aqui associadas às rodovias, ao ponto que na porção norte do território brasileiro, levando em consideração fatores, sobretudo geográficos, como a densa floresta amazônica, a dificuldade, de traçar redes viárias nessa região, é extremamente complexa, como é o caso aqui, por exemplo, da rodovia Transamazônica, que é justamente essa rodovia aqui, e a rodovia BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, por exemplo, que representa um exemplo clássico, da dificuldade que se é para manter em termos de trafegabilidade, como vocês podem perceber num vídeo que vai estar logo abaixo aqui na descrição dessa nossa videoaula. Dando sequência aqui à nossa aula, nós vamos analisar quais são as vantagens e as desvantagens desse modal rodoviário. Em relação às vantagens, nós podemos citar os itinerários que são extremamente flexíveis, ou seja, é permitido o acesso, a diversas regiões do Brasil, como a gente percebeu no mapa que nós mostramos agora há pouco. É viável a curtas distâncias, sobretudo aquelas distâncias de até 250 quilômetros em relação à sua origem, então façam que seja extremamente viável a sua utilização e o custo também seja menor em relação ao custo do frete. A sua abrangência dada a um determinado território, como por exemplo aqui no território brasileiro, levando, ao considerar que existe, estradas, rodovias pavimentadas e não pavimentadas, aqui não analisando especificamente a questão da infraestrutura, mas analisando a abrangência desse modal em relação a um determinado território. Os fretes são relativamente mais baratos do que outros modais, apesar de que um aspecto negativo que relacionado ao frete é a sua capacidade de carga, que acaba sendo menor em relação a outros modais existentes. Não necessita de baldeação durante o transporte das cargas ou dos passageiros. Geralmente você consegue colocar um determinado produto ou mercadoria ou até mesmo passageiro em um determinado veículo e desde a origem até o seu ponto destino final, você consegue fazer todo o processo de translado, de transferência dessa mercadoria. Ele se adapta facilmente a outros modais de transporte, numa situação aí de complementariedade entre os modais existentes, além de ser amplamente disponível. Ou seja, você consegue contratar um modal de transporte associado ao rodoviário, uma prestação de serviço associada ao modal rodoviário, melhor dizendo, em qualquer lugar. Comprar passagens, por exemplo, de ônibus, contratar fretes, e isso demonstra, por exemplo, o quão ele é próximo da nossa realidade. Em relação à desvantagem, a gente pode citar o alto custo de manutenção, pois esses veículos precisam de manutenção periódica, constante, e que acaba sendo um valor
considerável. A poluição, tanto atmosférica quanto sonora. Quem mora aqui próximo às grandes avenidas, por exemplo, aqui de Teófilo Otoni, ou até mesmo da rodovia, né, da BR-116, sabe o que eu estou falando. A depreciação da infraestrutura devido às intempéries, já que esse asfalto ele vai ficar exposto ao tempo, às intempéries, e ele acaba sofrendo, né, uma depreciação tanto pelas intempéries quanto pelas sobrecargas dos veículos, né, a ocorrência de sinistros, que são os acidentes constantes associado a esse modal, o que implica diretamente no custo do frete, como também no custo do seguro dos veículos, né? O custo elevado de infraestrutura para implementar este modal, já que exige uma complexa rede de investimento, né, em relação a maquinários, em relação à pavimentação, em relação à construção de túneis, viadutos, obras de artes em geral. Os congestionamentos, aqui se tratando especificamente em ambientes urbanos, que o modal rodoviário ele é muito utilizado no transporte também associado ao transporte em cidades, né, no transporte urbano, como dos ônibus, né, do próprio veículo em particular, o que acaba sobrecarregando as vias, gerando congestionamento. E aí você tem também alguns outros fatores limitantes, como por exemplo a adoção de restrições de circulação, que são popularmente conhecidos como rodízios, como acontece, por exemplo, no estado de São Paulo, ou melhor, na cidade de São Paulo, em que determinados dias da semana, dependendo da placa, do número final da sua placa, o carro ele não pode rodar justamente com a finalidade de diminuir a quantidade de veículos presentes na via. Além disso, se comparado a outros modais, o modal rodoviário ele apresenta menor capacidade de carga. Então a gente viu aqui algumas vantagens e desvantagens do modal rodoviário. Dando continuidade, a gente precisa de falar efetivamente de onde o Brasil herdou essa complexa característica do rodoviarismo. E aí, muitas vezes, a gente acaba indiretamente associando o rodoviarismo à figura desse personagem mineiro ilustre aqui chamado Juscelino Kubitschek. No entanto, é notório a gente associar que, apesar do seu plano de metas, né, do Brasil crescer 50 anos em 5, do grande investimento, né, na pavimentação e abertura de novas rodovias Brasil afora, da da abertura ao capital estrangeiro, sobretudo para a implantação de indústrias automobilísticas aqui no Brasil, como a Volkswagen, por exemplo, à época do seu governo, né, o JK ele não é o único culpado em relação a esse rodoviarismo, né, a essa política no qual houve um privilégio em termos de investimento do modal rodoviário em detrimento de outros modais que inclusive já existiam aqui no Brasil, até mesmo com uma significativa infraestrutura, como é o caso do modal ferroviário que nós veremos em uma outra videoaula. Mas é válido a gente mencionar que outros presidentes também tiveram um papel significativo nessa intensificação do modal rodoviário aqui no território brasileiro, como foi o caso, por exemplo, do Washington Luiz, que é dele uma célebre frase onde diz que governar estradas é pavimentar rodovias. E é dele, inclusive, a primeira rodovia de fato pavimentada no Brasil, que é o trecho que ligava a então capital federal, Rio de Janeiro, até a cidade serrana de Petrópolis. Então esse trecho entre o Rio e Petrópolis foi aberto e pavimentado, né, no governo de Washington Luiz, ainda na República Velha, o que demonstra que o Brasil há muito tempo prioriza o modal rodoviário em detrimento a outros modais. E aí, essa situação ela acaba por se tornar um tanto quanto complexa, levando em consideração algumas regiões mais isoladas ou ainda algumas regiões mais desconectadas dos verdadeiros centros econômicos, né, do país. Como é o caso, por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais, da porção nordeste e norte do estado, onde, sobretudo no Vale do Jequitinhonha, nós temos ainda inúmeros municípios que não são atendidos por rodovias pavimentadas. Ou então você percebe investimentos, né, como esse aqui de um sólido viaduto que na região de Minas Novas que liga nada a lugar nenhum. Então você demonstra a falta de planejamento que muitas vezes o Estado tem em relação a este tipo de modal.
Ainda no Vale do Jequitinhonha, situações que, como por exemplo a rodovia BR-367, que interliga a região de Diamantina, no Alto Jequitinhonha, até o extremo sul da Bahia, né, passando por todo o Vale do Jequitinhonha. Então você tem diversos trechos dessa rodovia que ainda não estão pavimentados, e aí, durante o período de estiagem, você tem a ocorrência de poeira de modo geral, enquanto no período de chuvas, você tem a questão associada à lama e à dificuldade do tráfego, tanto para todos os usuários da rodovia, impactando diretamente, né, o serviço de saúde, bem como a mobilidade, né, dos estudantes. Aqui, por sua vez, já é também na rodovia BR-367, no trecho entre Almenara, no Baixo Jequitinhonha, e a cidade de Jacinto, moradores da região, eh, descontentes com a condição da rodovia, acabaram por atear fogo sobre uma ponte construída de madeira no afluente do rio Jequitinhonha chamado Rubim do Sul, e que demonstra todo o desinteresse que os governos e os governantes muitas vezes têm em relação a esse tipo de modal, especificamente nessa região do estado de Minas Gerais. Aqui também mais uma ação, né, uma movimentação que diz respeito à população local reivindicando melhorias naquela rodovia, e isso vem sendo tratado, inclusive, na mídia, né, como reportagens, como a gente consegue. E agora a gente analisa um outro aspecto que diz respeito às rodovias. É de se considerar que as rodovias estatais elas não recebem investimentos significativos há muito tempo. Inclusive, existem alguns estudos que sugerem que mais de 80% das rodovias públicas, né, das rodovias estatais que pertencem tanto ao governo federal, as famosas BRs, quanto às rodovias que pertencem aos governos estaduais, cerca de 80% delas encontram um estado de conservação péssimo ou muito complicado. E alguns autores consideram que esses problemas eles poderiam ser minimizados, não apenas o problema em relação ao modal rodoviário, mas sobretudo em relação à infraestrutura, se houvessem a concessão dessas rodovias à iniciativa privada. Então, não é novo, né, ações por parte do governo federal que adotam políticas setoriais de transportes que ampliam o processo de desestatização, ou ainda, né, que essas rodovias passam o controle para a iniciativa privada. A iniciativa privada, em tese, faria o investimento no que diz respeito à infraestrutura, né, como, por exemplo, a duplicação dessa rodovia, a manutenção dessa rodovia, a implantação de sinalizações horizontais e verticais e, consequentemente, né, ela teria o direito de explorar essa rodovia e cobrar dos usuários da via, né, uma taxa, né, que é cobrada efetivamente nas praças de pedágio. Então, em tese, essas parcerias, mediante a concessão ou outras formas de parceria público-privadas, viria para garantir a infraestrutura e ampliar a condição de qualidade das rodovias brasileiras. No entanto, há uma série de condições que não trata efetivamente aquilo que é proposto. Ou seja, muitas rodovias que são concedidas à iniciativa privada, muitas vezes elas acabam não sendo de fato eh, obras de implantação ou de requalificação dessa rodovia. Um grande exemplo disso é essa rodovia BR-040 que liga a região, né, do Rio de Janeiro até o Distrito Federal, passando aqui por todo o estado de Minas Gerais, e que ela foi iniciativa, pelo menos no trecho entre Juiz de Fora e Brasília, ela foi concedida à iniciativa privada, e desde então ela vem sendo cobrado o pedágio dos seus usuários, mas que na prática, né, pouco de obra foi feito efetivamente na rodovia. A União tendo então que arcar muitas vezes com prejuízos e com uma nova proposta de concessão. Fato esse que está em vias de acontecer com a concessionária que administra a BR-040 e que pretende, como a gente consegue observar aqui nessa notícia, devolvê-la à União, mesmo explorando esse trecho há um bom tempo, tá certo? E você,
é favorável, é contrária à concessão das rodovias? Vale lembrar que aqui no Brasil nós temos, por exemplo, um dos pedágios mais caros do mundo. Ou seja, as rodovias que são concedidas à iniciativa privada são rodovias que são muitas vezes com pedágios caríssimos, mas que trazem de fato pouco investimento para, a, para os usuários daquela via. Mais recentemente, eh, o governo federal vale a pena acompanhar, porque trata efetivamente de uma região aqui do estado de Minas Gerais. O governo federal tem a previsão de conceder à iniciativa privada um trecho da BR-381, ligando Belo Horizonte a Governador Valadares, aqui no leste de Minas Gerais, e também da rodovia BR-262, que liga o estado de Minas Gerais ao estado do Espírito Santo. Vale a pena a gente acompanhar, porque isso envolve diretamente a nossa área de atuação, a nossa área de vivência aqui no leste de Minas. Por fim, a gente vai falar agora das nomenclaturas das rodovias. Eu tenho certeza que você já observou isso, sobretudo quem mora ou quem trafega aqui pela BR-116, que corta de norte a sul o estado de Minas Gerais. As rodovias, elas não são aleatórias no sentido da sua definição. Existe uma lógica por trás dessas nomenclaturas, ou ainda, não é simplesmente uma sopinha de letras. Então, as rodovias, elas podem ser radiais. Então, toda rodovia que começa com zero é chamada de rodovia radial. E é aquela rodovia Legião Urbana, é a rodovia que está indo para Brasília. Então, toda e qualquer rodovia que começa com zero significa dizer que ela tem como destino final a capital federal. Então, interliga Brasília a outras regiões do território brasileiro, como é o caso da BR-040, que interliga Brasília ao Rio de Janeiro, passando aqui pelo estado de Minas Gerais. Por sua vez, nós temos as rodovias que começam com o número 1, que são as chamadas rodovias longitudinais, que, como o próprio nome sugere, são aquelas rodovias que são traçadas no sentido da orientação norte-sul, como é o caso da rodovia BR-116, que passa aqui pelo trecho urbano de Teófilo Otoni, a maior rodovia do Brasil, a maior rodovia pavimentada do Brasil, né, passando aqui pelo estado de Minas Gerais. Outra rodovia, porque por sua vez aqui já começa com o número 2, são as rodovias transversais e, como o próprio nome e a orientação sugere, elas estão dispostas no sentido leste-oeste ou oeste-leste, como é o caso da citada rodovia BR-262, que interliga, né, aqui no estado de Minas Gerais, a porção leste do estado até o estado vizinho, né, o Espírito Santo. Mas, na verdade, a 262 ela se prolonga desde o Espírito Santo até o estado do Mato Grosso do Sul, mostrando assim a sua extensão é, transversal. Temos também aquelas rodovias que são diagonais, que são representadas aqui pelo número 3, né, pela inicial de número 3, e são construídas nos eixos noroeste-sudeste ou no eixo nordeste-sudoeste, como é o caso da BR-381, que interliga a região da cidade de Belo Horizonte, né, aqui especificamente em Minas Gerais, na região do estado, da região da cidade de Belo Horizonte até o leste de Minas Gerais. Então, nessa direção aqui, no sentido sudoeste, nordeste, como você consegue identificar no mapa. A BR-381, ela também tem o seu eixo sul, que vai de Belo Horizonte até a integração com o estado de São Paulo, até a cidade de São Paulo. E, por fim, nós temos as rodovias que começam com o número 4. Essas rodovias são rodovias de ligação, né? Elas não têm assim, uma lógica em termos de orientação, elas podem ir para qualquer direção, mas basicamente elas integram grandes centros urbanos ou cidades importantes até outra rodovia federal. Vamos pegar o exemplo da BR-418, que aqui na nossa região era conhecida como Rodovia do Boi, que interliga a cidade de Teófilo Otoni, uma importante cidade média aqui no Vale do Mucuri, até a rodovia BR-101, já no estado da Bahia. Beleza, pessoal? Então é isso. Para hoje era só isso. Um abraço e até mais.